Hebreus capítulo de número 13, o versículo 16 diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vocês. Quem leu e entendeu, diga amém, diga glória a Deus. Que o Senhor fale conosco nessa tarde. A bênção da humildade e da obediência. Nós vivemos dias que são difíceis, e esta geração que cresceu nesses valores destes dias, desconhece isto, e perde uma bênção, ou muitas bênçãos, sobre a sua vida, por desconhecer esse princípio simples, mas fundamental. As pessoas têm dificuldade hoje, porque a nossa cultura, a cultura do mundo, fez com que nem os pais tenham autoridade mais sobre os filhos. O Estado, de uma forma maligna, e Deus interviu com a Lava Jato, eu creio nisso, tentou tirar dos pais o direito de educação, de orientação. Eu não preciso falar para vocês, o meio de comunicação, a internet tem falado isso para todos nós que somos filhos e filhas de Deus, que cremos em Jesus, que cremos na palavra, que cremos na Bíblia e que cremos no reino de Deus e no governo de Deus sobre nossas vidas. E uma das coisas que eles conflitaram foi o fato da obediência, da sujeição, da humildade, de atravessar momentos de confrontos, mas permanecer. E hoje você vê as pessoas, quando elas são confrontadas de alguma maneira, de alguma forma, elas têm dificuldade. Elas não se levantam onde são confrontadas. Elas preferem fugir, elas preferem sumir e ficar agredindo via internet, via rede social. A coisa mais ridícula que eu penso ter é as pessoas se degladiando na rede social. Um fala uma coisa, outro fala outra, um diz uma coisa, outro diz outra, porque não tem coragem de sentar e conversar pessoalmente. Mas voltando ao caso, as pessoas não querem obedecer, não querem se sujeitar, não querem se humilhar, não querem sofrer o dano. E daí elas fogem e começam uma guerra de acusação. E no meio disso se levanta os salvadores da pátria, os cheios de teologia e de teimologia, ou axologia, e por que não dizer jumentologia? Tem uns caras que são muito burros. Eles só conseguem falar na internet mesmo, no Face mesmo, porque se sentar para conversar com Bíblia na mão é ridículo. Agora o pior não é isso, o pior não é os estúpidos de plantão. O pior é os inocentes assistindo e às vezes concordando, sem tirar uma prova real. O próprio livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A nossa base completa não é a opinião de alguém na rede social, não é a opinião de alguém, por mais seguido que seja. Tem 1 milhão de seguidores, grande coisa. A nossa base de fé, ela está na palavra de Deus,
que diz que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem está aí, irmão? O que me deixa preocupado, e às vezes eu fico até sem compreender, é as pessoas quererem as coisas de Deus baseado na opinião de terceiros, querendo que Deus as abençoe baseado no contexto que alguém criou, sem texto para justificar. Então vira um pretexto. É isso que me assusta, as pessoas virem às reuniões, estarem em grupos, e tendo suas ideias, mesmo sabendo que a Bíblia discorda, e alguém chega ao extremo de dizer que a Bíblia não é toda verdade. Alguém já ouviu isso, que a Bíblia não é tudo verdade? Pode levantar a mão, não tenha vergonha não, já ouvi dezenas de vezes. Quem já ouviu isso, levanta a sua mão. Olha aí, quantas pessoas. Não, a Bíblia não é toda a verdade. Aí eu pergunto, se a Bíblia não é toda a verdade, é como se fosse uma nota de 100, impresso com um papel que não é o papel moeda, e não tem o selo de garantia. Alguém aceita isso, uma nota de 100 que não foi feita pelo Banco Central? O que você chamaria de uma nota falsa? Aí eu fico pensando, quem que foi que autorizou, quem deu essa capacitação para determinado estúpido na internet dizer que a Bíblia não é toda a verdade? Porque tem gente que ainda acredita naquilo. E o pior não é isso. O pior é que, se ela não é toda a verdade, quem que disse a parte que é verdade e a parte que não é? Se quem escreveu foram os mesmos homens, não tem livro da Bíblia exclusivo para o nosso século. Quando ela foi escrita em 1600 anos, por autores distintos que não se discordaram e não tinham nada a ver com esta geração. Se é que eu estou me fazendo entender. E daí as pessoas são levadas a acreditar que elas não devem mais obedecer, elas não devem mais passar por momentos difíceis, ser confrontadas, corrigidas, chamado a atenção. Ninguém mais quer passar por humildade ou por humilhação. E tudo isso numa roupagem de que agora nós temos a linguagem do amor, é amor. E o amor não pode confrontar. Alguém está aí, irmão? Eu fico pensando, o pai e a mãe que ama o filho e não confronta, ele não ama. Não corrige, ele não ama. Você acredita num pai e numa mãe que não corrige filho e deixa ele fazer tudo errado? Isso é amor? O filho pede um chocolate 10 para meio-dia, para quem almoça no horário, né? E a mãe dá o chocolate que o filho pediu, porque se ela não der, ele vai chorar, vai brigar, vai bater o pé, ela vai chamar atenção, vai colocar no castigo, se é que tem castigo, vai discipliná-lo de alguma forma. Isso não é amor? Eu pergunto para você, igreja, isso não é amor? Não é amor corrigir o filho porque ele vai estragar o almoço dele por causa de um pedaço de chocolate e ele não entende, ele não compreende, ele não tem o tamanho do discernimento? Então o apóstolo Paulo, no meio de tantos conselhos aqui do capítulo 13, ele diz: obedecei aos vossos guias. E eu quero dizer para você, guia aqui, compreenda daqui para frente, está falando do líder, supervisor, do coordenador, está falando do seu superintendente, está falando do seu pastor. Guia, alguém que está ajudando você a um caminho. Agora, se você observou o texto, ele diz: obedecei e sujeitai-vos. Por que diz obedecei e sujeitai-vos? Lê de novo aí, Hebreus, capítulo 13. Lê de novo, versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, velam por vossa alma como quem deve prestar contas. Por que diz obedecei e sejam submissos, sujeitai-vos? Porque obedecer está na esfera da inteligência.
Presta atenção. Obedecer está na esfera da inteligência. Quando você entende que tal coisa é certa e errada e concorda, o Henrique concorda comigo que tal coisa é errado. Eu disse, Henrique não faz. Ele entende que aquilo é errado, ele não faz, ele está obedecendo. Henrique faz assim, ele está obedecendo. Mas quando ele diz, se torne submisso, aí entra o contexto do amor, da compreensão, aí entra o contexto da inteligência, aí entra o contexto de compreender que eu quero o seu bem. Se o Henrique não entender que eu quero o seu bem, que o que eu faço é para o seu bem, que o que eu desejo é o seu bem, eu vou lhe pedir uma coisa para que ele não faça, ou faça, e ele não vai entender, porque ele ainda não cresceu para entender, ainda não tem discernimento para entender, aí ele vai ter que se sujeitar. Alguém está compreendendo? A sujeição só é possível quando existe amor, e quando existe confiança, respeito, entender que o que eu quero para ele é certo. Se ele não acredita no que eu quero de bem para ele, ele nunca vai se sujeitar. E as pessoas não têm se sujeitado. Obedecer é fácil, é matemático. Eu sei, tu sabe. Eu concordo, tu concorda. Eu falo, você faz. Obediência. Agora, se sujeitar, irmão, aí precisa haver amor, compreensão. Se você não entende que o seu líder quer o seu bem, que o seu supervisor quer o seu bem, que o seu coordenador quer o seu bem, que o seu superintendente, que o seu pastor quer o seu bem, você vai ter conflito para se sujeitar. Aí nós temos um pano de fundo, temos um fundamento para entender a bênção da humildade. Deixa anotado aí, Mateus capítulo 16, versículo de número 21, Mateus 16, se você quiser ler, versículo de número 21 ao 23, que diz assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Pedro, olha o Pedro, irmão, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Boa intenção. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Por que voltando-se? Estava caminhando de lado, ele olhou, parou e olhou para Pedro e disse: Satanás, arreda, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Consegue imaginar você andar com seu líder, supervisor, seu coordenador, seu superintendente, e vocês estão andando e você está contando alguma coisa, e de repente você começa a falar alguma coisa que o seu superintendente, o seu coordenador, o seu supervisor, o seu pastor, ele entende que isso aí não vem de Deus e diz: ô endemoniado, como é que você se sentiria? É engraçado estar sentado aqui ouvindo, né? Numa tarde de domingo, com um louvor maravilhoso desse, com essa cantora extraordinária. É? Mas pare e pensa, olhe para mim, por favor. Pare e pensa. As pessoas estão deixando, irmão, de receber o sobrenatural, a bênção de Deus, por coisa tão menor do que isso. Jesus chamou o seu discípulo de endemoniado. Ô Satanás, ô Satanás, pensa se o seu pastor lhe dá uma repreensão dura dessa, ô instrumento do diabo, porque é tudo isso que Jesus falou para Pedro. Ou instrumento do diabo, você não cogita das coisas de Deus, Deus é tropeço para mim. Ah, mas eu não fico mais nesse ministério, porque eu não quero ser tratado desse jeito, porque eu vou agora para... Não vou dar nome, senão você vai. Alguém está aí, não?
Não, porque esse líder, porque esse supervisor, porque esse coordenador, porque não sei o quê. E Pedro poderia dizer: o que é isso? Eu quis fazer o meu melhor, eu quis dar o meu conselho melhor, eu quis orientar o melhor. A intenção de Pedro era a melhor possível, e o retorno do seu melhor foi uma correção duríssima e uma afirmação drástica, chamando ele de instrumento do diabo. E foi instrumento do diabo. E tem gente que fica ofendida quando a gente diz: o diabo está te usando. Mas a bênção que advém da humildade, de reconhecer a autoridade, porque Pedro amava Jesus, e ele sabia que Jesus amava ele. Sabe o que está faltando para muitas pessoas no meio das igrejas? É entender amor. Entender. Estou falando de praticar, porque o que Jesus fez aqui foi muito duro, mas foi amor. Se Jesus não corrige Pedro dessa forma, e ele não fica alerta para as coisas, o diabo ia usar ele outras vezes, de outras formas, até tentar impedir o propósito de Deus na vida de Jesus. Tem coisas, amados, que precisam ser ditas, que as pessoas precisam ouvir, mas elas não querem ouvir. Que todos nós passamos por momentos difíceis como este, e nós precisamos decidir se nós vamos nos humilhar, se nós vamos nos sujeitar, se nós vamos reconhecer a autoridade, se nós vamos respeitar o amor de quem está nos corrigindo, ou vamos fugir como covardes. Alguém está aí, irmão? Agora preste atenção. Se Pedro tivesse se revoltado, nós não teríamos conhecido o apóstolo Pedro, não seria a coluna da igreja que foi, o líder que foi, não seria o homem que a sombra, quando passava, as pessoas eram curadas. Ele teve que passar por um processo de se sujeitar, de ser humilde, de reconhecer a autoridade, de ser tratado como foi. Aí eu entendo, quando Jesus foi lá no mar e chamou ele e disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Porque ele passou por um processo, irmãos, e mesmo assim ele teve fraquezas e falhou, mas o Senhor foi buscá-lo porque entendia o homem que se humilha. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Se ele tivesse sido rebelde, obstinado, teimoso, orgulhoso e não quisesse ser corrigido, ele não seria o apóstolo Pedro. Ele seria um número na história, como foi Judas, que não aceitou correção, que foi chamado e disse: olha, Satanás está cirindando, está querendo usar um dos nossos. E Judas não deu atenção, e se tornou na história quem ele se tornou. Quem você quer se tornar no corpo de Cristo? Muitas bênçãos que Deus tem para a sua vida vão passar por momentos de humildade. Para que você seja humilde, obedeça e não fuja. Alguém está aí, irmão? Deixa eu te dar mais um texto aqui. Só peguei 3. 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1. Versículo de número 12 em diante, diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por mulher de Belial, por embriagada. Ele disse: até quando estarás embriagada, mulher? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, eu não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Agora imagina você, o seu líder espiritual, seu líder, o seu supervisor, o seu coordenador, o seu pastor. Imagina você, o seu líder, não compreender um momento da sua vida,
não compreender o momento que você está passando, porque Ana, irmãos, era humilhada todo ano por Penina, segunda mulher de Eucana. Penina tinha filhos, Ana não tinha. Ana era triste, amargurada, porque a mulher não ter filho nesta cultura, nesta geração, era humilhação. Ela era tida como uma mulher que Deus não amava, tinha algum problema. A cultura era assim. O marido amava ela, era muito bem tratada. Ele dava melhor para ela, dizendo: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Se subentende que ele tinha 10 filhos com a outra mulher, filhos e filhas. Uma mulher machucada, ferida. Ou ela era para a igreja para ser abraçada, para ser amada. Era para ir para a igreja para ser entendida, compreendida. Nós vivemos um contexto hoje bom nesse sentido. E quando ela foi no culto deles, da sua geração, estava orando a Deus, o seu pastor, que era para compreender a sua dor, o seu pastor, o seu líder, que era para compreender o sofrimento, tendo distância do que se passava na sua vida, teve uma atitude sem pensar. Ele não perguntou, ele acusou. Você já passou por isso? Alguém julgar sem perguntar? Já, né? Já. Alguém interpretar mal o seu comportamento, interpretar mal o que você está vivendo, não compreender o seu momento? Já passou? Com certeza já passou. E pode até passar de novo. Agora tem pessoas, irmãos, que não sabem ser humildes e perdem a bênção. E ela estava lá orando, mexendo a boca, não saía som. Seu pastor disse: ô cachaceira, que nós temos que falar na linguagem que nos fere. Você, irmã, que está aqui nessa tarde, você gostaria de que alguém olhasse para você, eu digo: ô cachaceira, ô pau d'água, ô Zé Pilintra? Você se sentiria confortável? Alguém lhe tratasse assim no horário de culto? E eu não estou falando de brincadeira, ele não estava brincando não, irmão, ele estava falando sério. Ele olhou para ela e disse: mulher, até quando, mulher, tu vai ficar tomando desse jeito? Até quando tu vai beber desse jeito? Está acusando ela de alcoólatra. Ele estava levantando uma calúnia contra ela, estava falando contra. Ele não perguntou, ele não parou para conversar, ele não chegou perto para sentir o cheiro. De longe ele acusou ela, que a estava observando. Agora pensa uma mulher amargurada, ferida, já sofrendo com a outra, já sofrendo com o marido, já sofrendo na vida pessoal, vai para a igreja para orar, ainda o pastor chama de cachaceira. Era para levantar, disse: não, veio mais nessa igreja. Mas aqui, o pastor só dá-lhe com sarrafo na gente. O ministério é para sentar as ovelhas. Não, muito duro. E as pessoas às vezes perdem o sobrenatural, a bênção, por causa de não serem humildes e não se sujeitarem. Você percebeu que as pessoas hoje não gostam da satisfação de nada, não? Aí vai para o Face, não tinha Face, né? Aí vai para o Face, vai para a rede social falar, criticar, dizer que não tem isso, não tem amor, não tem perdão, não tem o seu que lá, não tem o seu que lá. Vem falar pessoalmente, a Bíblia não manda ir para o Face, a Bíblia manda: chama o teu irmão, senta com ele. Face é invenção do inferno para discutir situação. Crente fala pessoalmente. É de gente que não tem caráter. Ana disse: não, meu senhor. Olha a colocação dela: não, meu senhor. Sabe por que ela falou isso? Ela entendia a autoridade que estava sobre ele. Ela entendia a unção que estava sobre ele. Ela entendia que Deus se movia daquela forma. Seu pastor, seu líder errou? Errou. Ninguém está provando o erro de Eli aqui não. Ele errou. Tanto que eu estou denunciando aqui. Ele não perguntou, ele não conversou, ele acusou, ele falou, ele afirmou. Ele errou. Mas ela foi humilde, se sujeitou e ainda deu satisfação. Não, meu senhor, não é isso que você está pensando não. Não bebi.
Não estou alcoolizada não, eu estou atribulada no meu espírito por causa disto e disto, e começou a dar satisfação do que estava vivendo. Ele não pediu satisfação, mas ela deu para ele entender que o julgamento que ele teve estava errado. Irmão, se cada crente só entendesse essa parte da mensagem hoje, mudava o futuro da sua vida. Só essa parte da mensagem. Se você entender que alguém te interpretou errado, alguém fez alguma coisa, algum líder seu, de alguma forma, em alguma instância, algum nível, tratou você de alguma maneira injusta, e você procurar esse líder e dizer para ele: é por causa disso, e vocês conversarem, o futuro da sua vida será diferente, porque Deus é um Deus de justiça. E eu vou falar aqui pelo Espírito Santo. Se você quer receber, receba. Dezenas de vezes, anos após anos, essa mulher foi no templo e nunca foi ouvida. Sabe o que fez Deus mudar a sua história? A estupidez do seu líder. Tem coisas que estão preparadas na estupidez do seu pastor, do seu líder, naquilo que você imagina que é injustiça, e está Deus provando você para poder te dar aquilo que você precisa. E a estupidez do seu líder fez com que ele olhasse para ela, a interpretação errada dele fez com que ele visse o que estava vivendo, e lhe deu oportunidade de falar, e de mostrar, e de dizer. E ele então botou a mão sobre a cabeça dela e disse: o Senhor te conceda o que você está buscando. E no ano que vem ela estava com Samuel no seu colo. Tem pessoas que têm problema com isso. Essa geração, irmão, perde o milagre porque não sabe ser humilde, não sabe reconhecer a autoridade, não sabe se sujeitar, não quer dar satisfação. Não venho mais, eu não, é só para acordar o irmão só. Eu não venho mais, não quero mais, eu vou embora, porque aqui isso, porque aqui aquilo. Não é mais fácil você chamar a pessoa, o seu líder, seja em que nível for, e você está num país livre, você pode chamar, irmão. Não vai falar por rede social, que isso é criancice, é covarde. Pessoa adulta, madura, marca horário. Vamos tomar um café, irmão, vamos sentar junto. Minha situação é essa e essa. Irmão, ele disse: seja conforme você está, o Senhor te conceda o que você pediu. Agora pensa comigo, se essa mulher dissesse o quê? Isso é pastor? Isso é líder? Isso é supervisor? Isso é coordenador? Isso é superintendente? Isso, não, vou embora. Ela podia ter levantado brava, ofendida, cheio de razão, e morrer sem ter Samuel. Que é o que está acontecendo com muita gente. Centenas de pessoas estão vivendo com um Samuel que nunca vai chegar, porque não tem a humildade, porque não tem a coragem de justificar-se, de chamar, de conversar, de dar satisfação. Não aceitam. Alguém está aí? Tenho mais um exemplo aqui. Esse é o clássico do clássico. Só 3. 1 Samuel capítulo 18, versículo do 9 ao 11. Presta atenção. Quem encontrou diz amém. Do 9 ao 11. Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que jogou, dizendo: encravarei Davi na parede. Porém Davi se desviou dele 2 vezes. Alguém está aí? Esse é um clássico. Lê em casa. As dezenas e dezenas de vezes que Saul
tentou matar Davi. O seu rei, a sua autoridade, tentou matá-lo dezenas. Meu irmão, não tinha um lugar em Israel, não tinha uma cidade no país de Israel, que Saul não procurasse Davi. Davi teve que fugir para outro país, se esconder no meio dos inimigos de Saul, dos amalequitas, dos midianitas, dos filisteus. Ele teve que passar por um monte de tribo, ele teve que viver em caverna, escondido, ele teve que se esconder, irmãos, segundo os estudiosos, mais de 14, alguns falam mais de 17, mas vamos colocar aí 14 anos, vamos botar 10, vamos dar 4 de lambuja. Sabe o que 10 anos da sua vida alguém querendo te prejudicar? Querendo que tu fosse morto, querendo a tua morte, a tua destruição. Alguém está aí, irmão? Não, eu queria que você estivesse aqui com todo o seu coração. Agora, olha comigo aqui, 2 Samuel capítulo 1. Agora é 2 Samuel capítulo 1, versículo de número 10. Eu vou ler um pouco antes para ter contexto. Versículo 5. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o moço, portador das notícias: cheguei a casa à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam contra ele. Olhando ele para trás, viu-me, chamou e disse: eis-me aqui. E ele me perguntou: quem és tu? E eu respondi: sou amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete, e trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e a rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Eu não vi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Você não entendeu o que você está ouvindo? Um cara que fugiu mais de 14 anos de um rei que queria matá-lo, quando alguém vem dizer que matou o rei, ele estava chorando e jejuando por causa deste rei. Você chama Davi segundo o coração de Deus? Você olha Davi como homem dos salmos, homem do espírito, o homem segundo o coração do Senhor, o homem que Deus amava, o homem que Deus deu um reino extraordinário, mas foi provado, perseguido, fugiu dezenas e dezenas de vezes. Quando o seu algoz foi morto, e ele era ungido rei, ele ia pegar o lugar de Saul, ele já sabia disso, e Saul também sabia, mas o que ele fez? Fez festa, comemorou, botou no Face, aí seu terrível, pagou o que devia? A sua vingança teve sabor de mel? Não, a Bíblia diz que ele chorou e jejuou, e os seus soldados choraram e jejuaram, rasgaram as suas vestes, porque o ungido do Senhor tinha morrido. Onde está essa geração, irmão? Você pensa que Davi se tornou rei por acaso? Você pensa que ele alcançou o que ele alcançou por acaso? Tem dezenas de homens e mulheres hoje que o reinado não chega na sua vida, o domínio não chega na sua vida, o ministério como Pedro não chega na sua vida, as bênçãos de mudança como chegou na vida de Ana não chegam na sua vida, só porque eles não são humildes, eles não esperam o seu tempo, eles não querem ser corrigidos, não se humilham, não são tratáveis, fogem, agridem, mas não são tratáveis. Se você quer que Deus mude a sua história, se você quer que chegue o reinado na sua vida, o domínio na sua vida, se você quer que chegue as bênçãos, os Samuéis da sua vida,
a mudança de tempo, de estação e de vitória. Se você quer, meu irmão, o ministério acontecendo na sua vida, ele passa por humildade. Se o teu pastor te chamar de ladrão, de endemoniado, ô Satanás, se humilhe. Se o teu líder for difícil com você, se humilhe. Teu supervisor, se humilhe. Faça como Ana, dê satisfação. Faça como Pedro, fique calado. Faça como Davi, seja humilde. Fuja, mas não revide, porque o Senhor é o justo juiz, e Ele fará justiça sobre a vida de cada um de nós. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Este lixo que é hoje a rede social, de gente com coração doente, problemática, que bota e posta e fala como se tivesse razão. A razão está na palavra de Deus.